Trump descobre mansão de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e coloca a casa em leilão. Veja o que Caio Coppola fez com Alexandre de Moraes. Agente, a próxima missão exigirá o máximo das suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada um deles deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome muito cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos, e só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se. A missão não será nada fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Todos aqueles falsamente acusados devem ser anistiados. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Radar Investigativo, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Assim você estará nos ajudando demais. Dito isso, bora pro vídeo. Todos aqueles falsamente acusados devem ser anistiados. Olá Basília, olá Dr. Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Eu queria começar o programa de hoje parabenizando aqui a produção da CNN pela escolha do tema. Afinal de contas, hoje, 1º de abril, Dia Universal da Mentira, é de fato a data propícia para debater um golpe de Estado imaginário que nunca sequer foi tentado. A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. A Procuradoria já pediu o arquivamento do caso do cartão de vacinas por falta de provas e o Tribunal de Contas decidiu que aquelas joias, aqueles relógios pertencem de fato a Jair Bolsonaro. Mesmo assim, embora a narrativa do golpe seja uma farsa politicamente motivada, as suas consequências são muito reais, especialmente para os perseguidos do 8 de janeiro. Pessoas inocentes foram presas sem provas e sem julgamento por longos períodos. Investigados foram tratados de forma cruel, um deles chegou a falecer sob tutela do Estado. Mães e pais de família, trabalhadores sem antecedentes criminais foram afastados do convívio com seus filhos menores de idade, contrariando jurisprudência. E aí, como a gente sabe, uma série de garantias processuais e direitos fundamentais foram violados. Ainda bem que mentira tem perna curta e até a velha imprensa está despertando para a realidade do que está acontecendo. Editorial de 22 de março do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Fecha aspas. É por isso que, segundo reportado aqui pelo portal G1, no dia de ontem, o apoio ao projeto da anistia já contaria aí com 309 deputados favoráveis ao perdão dos condenados. Pessoal, isso são 3/5, 60% do parlamento. É uma expressiva maioria. É suficiente até para aprovar uma emenda à Constituição. E vejam só o que dizia o deputado Hugo Mota quando foi eleito presidente dessa Câmara sobre o 8 de janeiro. Aspas. O que aconteceu foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter líder, tem que ter apoio de instituições, como as Forças Armadas. Ali, no 8 de janeiro, foram vândalos, baderneiros, com inconformidade com o resultado da eleição. Fecha aspas. Ocorre que esse mesmo homem, o presidente da Câmara, responsável aí por pautar as votações da casa, parece que, de repente, não mais que de repente, mudou de opinião sobre o 8 de janeiro. Por acaso, isso aconteceu logo após ele ter sido convidado para um jantar com autoridades oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes na sua própria casa. E, coincidentemente, nessa mesma semana, o senhor Hugo Mota também foi delatado por corrupção em um processo lá de 2017, que agora será investigado pela Polícia Federal e julgado pelo STF. Outra coincidência incrível. Essa ocorreu com o senhor Gilberto Kassab, o presidente do PSD, partido com a maior bancada no Senado. No dia 16 de março, o ex-presidente Bolsonaro anunciou publicamente o apoio de Kassab ao projeto de anistia. Mas aí, só 3 dias depois, coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes ressuscitou uma investigação da Lava Jato contra o Kassab e ordenou que o processo retornasse para o STF para ser relatado, vejam só,
pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, algumas manchetes e reportagens de colegas da imprensa sobre o tema. Igor Gadelha, do Metrópolis, aspas, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Outro, Eliane Cantanhede, do Estadão, Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o STF. Diz a jornalista, aspas, vai caindo a ficha de que apoiar a anistia seria um ataque ao STF, que revidaria. Kassab é só uma advertência. Joga a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça. Os presidentes do Senado e da Câmara? Quantos deputados e senadores? Fecha aspas. Queria saber a opinião de vocês. É impressão minha ou os meus colegas jornalistas estão insinuando que, primeiro, o STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição? E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. E aí, só para fechar, Basília, são meus colegas da imprensa, não cabe a mim questionar essas insinuações, mas eu, Caio Coppola, não acredito que os ministros seriam capazes de algo assim. Feliz dia 1º de abril a todos. Acima de tudo, a anistia aos perseguidos do 8 de janeiro é uma pauta da justiça, do Estado de Direito e do devido processo legal. Não à toa, a manifestação lá em Copacabana reuniu multidões. De acordo aqui com estimativas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil pessoas compareceram ao ato em defesa dos injustiçados do 8 de janeiro. Ainda assim, o senhor Silvio Costa Filho, ministro do Lula, afirmou com todas as letras para a CNN. Foi um ato esvaziado. Claramente é uma pauta que não dialoga com a sociedade brasileira. Isso aqui parece a imagem de um ato esvaziado, com os dois lados da Avenida Atlântica tomados e o povo ainda ocupando a faixa de areia. Esse negacionismo extremo do ministro Lula me lembrou uma passagem de Mateus, que por uma ironia do destino, Zé, está no capítulo 13, versículo 13. Mesmo vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Pois o coração desse povo se tornou insensível à verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Senhor Silvio Costa, aprendiz de Lula da Silva, por acaso o senhor não acredita nos seus próprios olhos? Vou te ajudar com mais um exemplo. Vamos falar de um evento realmente esvaziado, com uma pauta aí sim que claramente não dialoga com a sociedade brasileira. Para quem não se lembra, no começo desse ano, Lula da Silva convocou toda a sua militância e ainda mobilizou a elite dos 3 poderes para uma manifestação pública de repúdio aos atos do 8 de janeiro. A ideia era dar um grande abraço simbólico na democracia com a presença dos presidentes da República, do Senado, da Câmara, do STF, sem falar em outras autoridades, outros ministros aí do Supremo. Manchete da nossa CNN Brasil na véspera do evento, dia 7 de janeiro de 2025. Aspas, petistas temem que ato de 8 de janeiro com movimentos sociais seja esvaziado. O PT tem feito um esforço para convocar a militância com pedido de confirmação de presença antecipada e contato com movimentos sociais. Fecha aspas. Apesar de todo esse empenho do PT e das suas gargantas de aluguel na imprensa, esse aqui foi o resultado. Estão vendo? Meia dúzia de gatos pingados, formando aí um esquálido cordão vermelho. Um cordão vermelho que, infelizmente, como você pode ver, já é grosso o suficiente para estrangular a democracia. Mas o fato é que não tem nem 1000 pessoas aqui. Isso sim é um ato esvaziado que não dialoga com a sociedade. Um ato promovido pelo seu governo, ministro. Aliás, um governo que escolheu colocar na justiça os amigos e os companheiros do rei. É por isso que, segundo aqui o Datafolha, a aprovação do governo Lula está em 24%. É por isso que a avaliação positiva do STF, segundo a Poder Data, está em 12%. E vejam só que suprema coincidência. Nos últimos 2 anos, a aprovação do STF despencou de 31% para 12%.
Ou seja, desde que eles decidiram tratar manifestantes e vândalos como se fossem criminosos e terroristas. Para a gente ficar em um exemplo, a cabeleireira Débora dos Santos, mãe de 2 filhos menores de idade, está presa há 2 anos, sem julgamento, por ter escrito uma frase com batom na estátua do STF. Se ela for condenada, gente, ela pode pegar até 17 anos de cadeia, que é uma pena maior que a de assassinos, estupradores, narcotraficantes e corruptos do Mensalão e do Petrolão. Essa mulher, ela não tem que ser apenas anistiada pelo Congresso, ela tem que ser indenizada pelo poder público. Nosso Estado deve desculpas para essa mulher, trabalhadora, mãe de família, que cometeu sim um erro leve, mas está sendo julgada como se tivesse cometido um crime grave. Achar que essa é uma pauta radical, Juliana, que não dialoga